Salve, salve, rapaziada! Fala, moçada! Cá estamos aqui, como vocês podem ver pela descrição do vídeo, nós vamos falar sobre uma coisa gringa. Ué, mas como assim coisa gringa no Maciota Clube? Basicamente, a gente fala de brasilidades e não tem nada mais brasileiro do que ficar vendo merda americana. Então, The Last of Us! Last of Us! Há controvérsias de ser uma merda americana. Eu já comecei arrebentando. Não, demorou, mas bastante esquerdista. Não, tem coisa boa americana. Tem muita coisa. Gente, é o seguinte, nós vamos falar de The Last of Us. Exatamente. Nosso queridinho, nosso jogo, pra quem jogou, sabe a delícia que é e a tortura que é ao mesmo tempo jogar esse jogo. É difícil, você fica com medo jogando esse jogo, né? E a gente vai hoje falar da segunda temporada que não provocou, talvez, ou não tem provocado, talvez uma sensação mais contundente, talvez. Em comparação com o jogo. Não só em comparação com o jogo, eu acho. No geral, né? E basicamente, The Last of Us é uma série de pós-apocalipse, que é um gênero bem consolidado, aí já faz muito tempo que a gente vê muita coisa de pós-apocalipse, mesmo no cinema americano, e principalmente nesse gênero de zumbi, né? Que começa lá com o Jorge Romero, e aí você tem diversas incursões da cultura pop nesse lugar. The Walking Dead é uma que tá até hoje aí, e eu lembro de assistir quando eu era adolescente, fez muito sucesso nos Estados Unidos. Zumbi, né? Faz sucesso. Resident Evil, pra quem é do game, Exatamente. Jogava lá no PlayStation 3 com medo do caralho. E aí o The Last of Us ele vem com essa proposta de você pensar esse pós-apocalipse do domínio de um fungo, né? A temperatura do planeta sobe, o fungo evolui e consegue entrar no corpo, consegue usar o ser humano de hospedeiro. E aí a gente acompanha esse mundo em que as pessoas têm que conviver com o fim da civilização. E aí, no caso, é o Pedro Pascal que vai protagonizar junto com a Bella Ramsey, né? Que é o Joel e a Ellie. O interessante é que eles alteram do jogo, né? Os personagens são diferentes, né? São, inclusive, de outra nacionalidade, o que eu acho interessante. O Pedro Pascal tem uma coisa... Ele é latino. Ele é latino no jogo, ele é um Joel, branco né? mais tradicional, enfim. Tem várias alterações, assim, o que eu acho positivo, porque a série não precisa ficar, e nem deve, do meu ponto de vista, preso ao jogo. Eu acho que são experiências... É uma experiência individual. São experiências diferentes, inclusive, né? Até porque você tá jogando lá, chega uma hora que, se você joga no modo sobrevivente, que é o modo que você não tem um modo escuta, Blay. Então você não consegue ouvir de onde tá vindo o seu inimigo. Então fica mais difícil jogar, tem menos recurso. Entendi. Entendeu? Então chega uma hora, óbvio, né? Você morre 20 vezes, você cansa de ver o seu personagem morrer tantas vezes e tal. Mas na história, nas cenas, o videogame é feliz. Ele prioriza essas coisas que são, como é que eu poderia dizer? Situações limites de uma tentativa de sobrevivência nesse mundo pós-apocalíptico. E como a moralidade individual se coloca nessas situações limites. Exato, com certeza. Um pouco sobre isso, né? Um pouco sobre eu isso. tava pensando, né? A gente tá aqui nesse momento, a gente tá gravando logo depois de assistir o penúltimo episódio da segunda temporada. Que eu acho horrível, me desculpa. Então. E eu tava começando a comparar com a primeira, porque não faz muito tempo que eu assisti a primeira. Eu não joguei os jogos, fui direto, demorei um pouco pra assistir a série, enfim, não te atraía muito. Não tinha me atraído a princípio, mas eu assisto muita coisa americana. Mas eu vou fazer o Blay jogar com a gente, velho. Então, O próximo vai ser a gente jogando, aí você vai ver. Aí vai ser interessante. Mas aí eu tava comparando o que acontece na primeira e na segunda, e cara, assim, a estrutura da primeira, ela é muito daquele tipo de séries antigas de faroeste de caso da semana, assim. Com certeza. Porque o Joe pega essa missão de levar a Ellie até um lugar, porque depois a gente descobre que ela é a única pessoa imune que pode ser a salvação da humanidade. Então eles vão atravessando um grande território e em cada episódio eles vão ter que confrontar uma tentativa de nova civilização. E aí eles têm que tentar articular uma sobrevivência e uma moralidade dentro disso. O Joel já começa a série fudido, porque ele perde a filha. Tal. Você mostra ele, tipo, uma das primeiras cenas eu lembro que ele tá trabalhando numa comunidade meio de contrabando, assim, e ele joga uma criança na vala, assim, que morreu, que teve que ser sacrificado. Ele endurece perante a experiência que muitas pessoas tiveram de trauma, e é muita cicatriz que se forma num processo como esse. E óbvio que no estilo drama, né, ele bem vai dramático, pra família. Isso, ele perde a filha, quer dizer, ele perde o que é o centro ali de proteção dele naquele momento. Nessa segunda temporada, principalmente, os personagens estão no limite. A Ellie, ela busca, e é bem tradicional nesse sentido, na questão de gênero,
uma vingança. Só que a questão é que assim, eu acho que na primeira temporada, a gente tá fazendo aqui uma comparação, né? E por que essa segunda temporada é tão fraca? Eu acho que ela mantém a liberdade dela como série, de recriar algumas coisas. Insere o Hugo Melo, faz um outro jeito ali. Mas que eu acho que funcionou. Não, assim, funcionou. Eu, sem a referência do jogo, sim. assumir um gênero como uma coisa episódica sobre como a civilização continua a partir disso. Não, e funciona. Assim, eu acho que... Só que eu acho que nesse 2 o recuo foi muito grande. Principalmente porque, por exemplo, na morte do Joey, quem tá com a Ellie no jogo é o Tommy. E aí, isso tem um impacto. Sim. É isso que eu tô chamando a atenção de recuo, tá? Isso tem um impacto. O seu irmão tá com você e ele vive essa situação com você. Eu vi assim. Isso tem um impacto. Sim. Agora, quando coloca a pessoa que vai namorar a Ellie, você desloca dramaturgicamente o sentido daquela cena. Sim. Então, essa é a minha questão. O problema não é a recriação. Eu acho que a série tem que ser livre nisso. Mas a maneira como ela escolheu, do meu ponto de vista, ela não foi feliz. Ela diminui a qualidade dramática que o jogo tem. Cara, olha, eu sem até comparar com o jogo, tô pensando, né? A gente já viu praticamente a segunda temporada inteira, né? Sim. Vai ter só mais um episódio. É isso que eu falei. Na primeira, você tem muita coisa acontecendo e, inclusive, até você consegue sair de um jeito muito interessante do ponto dramático da Ellie e do Joel. Quando você tem aquele episódio do casal que vive uma vida inteira. É lindo aquele episódio. Muito legal aquele episódio. Muito legal. Nessa segunda temporada, cara, eu tava pensando, não aconteceu quase nada. Desculpa. Não aconteceu nada. E aí você chega, você sente um vazio assim, muito grande. E eu acho que tem uma questão que aconteceu também, que é assim, é fato que o The Last of Us funcionou tanto por conta da química entre o Joel e a Ellie na primeira temporada. Com certeza, eles estão perfeitos. Eles têm Aliás, quem fala que ela não deveria ser a Ellie, deveria repensar, viu? Não, eu acho que isso a questão bobagem. não é a Ellie. Eu acho que a questão é que, assim, eu entendo algumas críticas das pessoas, que eu fui atrás pra ver um pouco dessas cenas dos jogos e tal. Sim. E a caracterização tanto da Abby quanto da Ellie mudou, né, na segunda temporada. Normal. Quando eu vi a morte do Joel, você já tinha me dado spoiler, inclusive, eu já sabia que ele ia morrer. Eu sabia também, né? Mas mesmo assim... Mas no jogo foi um impacto. Então, mas né, você sabe que eu não gostei, porque assim... Não, foi uma bosta. A Abby, no jogo, eu fui ver depois, ela é uma mulher que nem a Sarah Connor do Exterminador 2. Bombada. Exato, sangue no olho. Ela tá, tipo, ela é uma máquina que ela só tava pensando naquilo. Sim. Nesse, ela é uma pessoa com requintes de crueldade, uma coisa que você fica meio... Puta, mas que... Aí ela fica, ai, você é até meio bonitinho. Você fala, ai, gente, que é isso? Sim. E eu acho que, assim... Eu acho que faltou esse sangue nos olhos que eu tô chamando de recuo. O que eu acho legal da série é que, como ela vai pra outros lugares, ela abre campo pra discutir muitas coisas. Isso eu acho legal. Então, aquele capítulo, por exemplo, que tem a Assembleia, ele não leva a Assembleia ao limite, mas ali ele consegue, por exemplo, fazer um exercício de cidadania. De recém-cidadania ali, a partir daquela cidade. Uma comuna ali que tá tentando... Uma conversa, que é interessante. Sempre quando aparece, isso é histórico no cinema, tem vários filmes que vão ter esse momento de conversas coletivas, que vão mostrar assembleia, pode ser bolsa de valores, enfim. Lugares onde muitas pessoas se concentram e precisam tomar uma decisão. Sim. Então isso eu acho que são aberturas legais que a série consegue dar. Ao mesmo tempo, nesses momentos que são os momentos de impacto, que são os momentos onde... a situação limite se coloca, ela recua quase uma perfumada, assim, sabe? Pra tipo, por que o último episódio é ruim? Porque esses... O episódio que tem um flashback do Joe que é o capítulo inteiro. Até como montagem ele é monótono. 1 ano. Aí acontece um monte de coisa. 2 anos. Assim, ele é linear, ele parece uma apresentação de PowerPoint. Desculpa, sabe? É um compilado da emoção do Joey. Que você quando joga, de novo, não querendo comparar, mas pensando o que daria pra aproveitar, entendeu? Você tem esses flashbacks ao longo das coisas. Então, pontualmente, essa coisa aparece. Reiterando, eu não acho que você precise comparar a série e jogo, são experiências diferentes, ponto final. Sim, mas a série, ela tá carecendo de certas coisas. Eu acho que você tem imposições de situação que ele tá trazendo do jogo e que eu acho que, pela maneira como os personagens estão se comportando na série, não sustenta. A Ellie, pelo que eu senti no jogo, ela também vira essa máquina de matar. E aí você... infelizmente eu não senti isso da Ellie na série. Eu não acho que isso é demérito da atriz, isso é da personagem. Uma cena com direção isso, vamos ser sinceros. Gente, no set de filmagem tem direção, tem figurino, tem a toda. Mas é roteiro também, porque, por exemplo, tem uma cena que a Ellie vai descobrir que a Abby tá grávida, né? A Abby não, a Dina tá grávida. Puta merda, você tá grávida,
cara, por que você não me falou? Você vai ser um estorvo. Aí na série a Abby fala assim, eu tô grávida. Ela, nossa, eu vou ser pai. Tipo, Gente, são as conciliações que não precisa. Não, mas é porque aí você infantiliza a personagem, você infantiliza. tira o motor da coisa. Eu acho que assim, é muito difícil também a proposta da própria série de você estender o jogo 2 pra 3 temporadas, sendo que tem a ideia é que seja um batidão. Porque a Ellie tá, tipo, numa busca implacável. Implacável, e assim, isso que você colocou é muito bom, Blay, a respeito desse recuo, porque tipo, eu tenho a sensação que isso acontece nas séries, nos filmes, que é quase uma, assim, a gente não quer lidar muitas vezes com as contradições dos personagens. Então assim, a Ellie, ela, nessa temporada, ela ainda tá sendo mantida dentro de uma espécie de casulo, assim, ela, tá vendo? Ela é uma menina, pô, ela toca. E assim, ela é um ser humano com ódio e que fala uma par pra namorada porque ela pensa só no que? Na sobrevivência. Sim. Como que a gente vai, mano? A gente tá indo pra uma missão quase suicida, você tá com uma criança, tipo, e tem uma briga de casal. Por que não pode ter uma briga de casal? De pessoas que são LGBTQIA+. Ah, você acha que é meio isso? Eles têm medo. As pessoas não brigam? Assim, cara, assim, todo mundo é ser humano. Não, eu tô dizendo assim, porque tem uma coisa de, não, a gente não pode, a gente é ser humano, a gente briga, a gente entra em confronto. Cara, mas eu acho que não é só com esse casal, eu acho que no geral, The Last of Us, ele atenua, sabe? E aí eu até sinto que assim, eu falei brincando que é uma merda americana e tal, mas assim, eu acho que é uma série legal. Só que tem muitas outras séries que eu acho que são que lidam com um tema parecido. Por exemplo, tem uma série, não sei se você já assistiu, uma minissérie, na verdade, chamada Station Eleven. Não. Ela é da HBO também, e ela é sobre um mundo depois de uma gripe que matou um monte de gente. E ali você lida com a moralidade, porque no fim das contas, em qualquer gênero, qualquer série ou filme de gênero de pós-apocalipse, o interessante é até onde o ser humano vai nessa situação. Claro. O zumbi, ele é um elemento de pressão. Sim. E eu acho que o The Last of Us, ele tenta criar um lugar ali um pouco, quase assim, colocando de jeito pejorativo, sessão da tarde, sabe? Ele, talvez, isso pode ser uma direção de produção também, ele esteja querendo pegar um público mais amplo, mais teen. Mas, assim, isso é ruim, eu acho, porque você tá, de novo, esvaziando um sentido que, porra, foi construído num jogo. O material base tá brigando com a direção que eles querem com a direção que eles querem e assim, isso é muito complicado pra produção de qualquer obra artística. Só que assim, eu me surpreendi quando eu joguei, porque eu achei que eu nunca ia ver isso num videogame. Porra, é uma história que todo mundo conhece, tipo, alguém perde alguém, aí vai atrás pra... Sabe, a história é a história base, popular, legal, massa, todo mundo gosta de ver um filme Sessão da Tarde, um Tela Quente, uma coisa assim. Agora, o que eu queria levar em consideração também é como que também, cada vez mais, principalmente, aí sim, os norte-americanos, produzem na gente essa ideia de o fim de mundo, assim. De que as coisas estão acabando, que a gente está no limite. Parece que passa pano também, naturaliza todas as nossas condições de trabalho, de existência, de vida. Sim. Não, então isso é complicado, isso é bem ideológico, sabe? Se alguém precisa, vocês precisam ler Ailton Krenak, que é basicamente isso que ele fala, ideias para adiar o fim do mundo. Vendem o fim do mundo pra gente parar de sonhar. Exatamente. Eu acho que isso é um bom ponto a se fazer. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, The Last of Us, pelo que você tá falando até da sua experiência com o jogo, ele sabia com quem que ele estava lidando. E a maioria dos gamers são meninos brancos, héteros, às vezes incels. E aí ele é um jogo que subverte, incel, não sei, às vezes incel. Mas tem muito incel que é gamer. Tem muito incel que é gamer, gente, desculpa. Não são todos os amigos que são, mas tem amigos que são incels. Sei que hoje em dia a comunidade é muito grande, não tô falando que todo mundo é incel. Mas que existem incels na comunidade gamer, existem. E o The Last of Us, o jogo provocava. Porque ele colocou o protagonista branco, hétero, não sei o quê. Só que aí vai subvertendo, coloca a menina é gay, ele vai se desconstruindo, ele não é o herói que salva todo mundo, ele é o herói que mata todo mundo. E aí no segundo jogo, eles tiram o Joe da parada. E os caras que reclamam disso não conseguem reclamar porque saiu o cara branco e foi pra menina branca, porque a narrativa é muito boa quando ela faz isso. E essa provocação de visão de mundo é super interessante que o jogo faz. Mas o jogo faz sem nunca perder a visceralidade da coisa. Eu acho que essa é a grande diferença, porque essa visceralidade, a gente pode até, ir pra trás, assim, pra olhar
que existe, eu não tô querendo justificar, tá? Mas existe uma grande parte da arte que, por exemplo, pinta sobre os assassinatos nas ruas. Sobre a degradação moral. O Caravaggio é por exemplo, que faz assassinato e tal. Só que é um quadro, né? É um olhar, é uma impressão ali. Assim, e no jogo, isso é o espetáculo do jogo. É. Você quer viver aquilo que tá vivendo no jogo de alguma maneira. Você quer ser aquela pessoa que tá armada no limite, Sim. atirando na... Sabe? Você projeta um pouco, um monte de coisa ali. É isso que eu quero dizer. E assim, eu fiquei brincando que a comunidade gamer tem os incels, é porque tem certos jogos que eu acho que dão essa fantasia pras pessoas, sabe? De eu sou o homem alfa que vai lá e mata todo mundo. Mas não é sobre isso. É Não, sobre, na verdade, a sua humanidade, entendeu? Por isso joguem sempre no sobrevivência ou no punitivo. Que aí o bagulho é louco. Não joga no fácil normal não, que aí você vai banalizar a violência, entendeu? Sim. Pra mim, a morte do Joel, eu achei ela de mau gosto até, porque da maneira como a série trata as coisas, ela às vezes até se isentava de uma violência desnecessária, quando não era necessária. Eu acho que no caso da morte do Joel, eles quiseram fazer assustar por assustar, sabe? Ficou bobo. Ficou bobo, mas ao mesmo tempo embrulhou o estômago, porque tipo, ficou mostrando, quebrando o joelho, como se quisesse compensar uma visceralidade que não tem em outras partes. É que teria que ter, eu acho que na atitude de violência, porque assim, quando ela prepara a vingança do Joey, ela vira, dá um tiro no joelho e começa. No ímpeto. Não tem uma tipo, vou fazer isso, depois vou fazer. Ela vai, atira no joelho e começa e vai pra uma violência sem fim. Você realmente fica tocado quando você vê isso jogando, porque você cria alguma identificação com esses personagens. Sim. Você cria alguma relação que te mantém ali, sei lá. E isso te afeta de alguma maneira. Sim. E eu acho que a série nessa segunda temporada não conseguiu, inclusive, afetar. Eu acho que ela ficou desejando construir relações que ficaram muito superficiais, assim. Cara, né? desculpa, Ninguém acreditou mas a nas Ellie coisas. com a Dina na série não virou... funcionou. Porra, cara. E a Ellie, por conta dessas mudanças, principalmente do roteiro e da caracterização, ela não virou ela continua sendo uma criança, assim, parece. Sem saber pra onde ela tá indo, sendo que ela vai ter que sustentar uma trama de vingança muito pesada. Não, muito pesada. Eu acho que é o que você falou. Tentaram se distanciar para um lado, mas talvez não tenham se distanciado o suficiente. Porque Acho aí que continuam não. tentando passar pelos pontos dramáticos do jogo. Mas sem a impulsão que precisa. E aí o motor fica da uma coisa. dissonância. Fica Não, uma porra. coisa nem pra lá nem pra cá. Não, tanto que, por exemplo, a cena que o Joey, tipo, ele tá meio conservador, né? E aí ele pega ela com outra menina, ele fica puto, fala, pô, uma menina e tal. Eu não consigo acreditar nessa cena. Eu não consigo acreditar que o Joey ia tomar aquela ação, entendeu? Sim. Tipo, eu não tô falando nem de jogo agora, tô falando pelo que ele foi construído desde o início. Cara, não é o Joey. Você acha que o Joey, 20 anos, ele tinha um amigo, o Bill, inclusive. O Bill, enfim, era gay, tinha uma relação com outro cara. Cara, você acha que isso... Tem uma Queria cena... se importar com isso? Tem uma cena no olho. Tem uma Só toma incoerência, cuidado, né? Entendeu? Cara, e assim, de roteiro, você colocar a ceninha do pai, que aí você tem que ser um pouquinho melhor do que eu, pra depois ele falar isso, é muito barato, isso aí gente. Matou. É muito barato, é recurso dramático barato. Eu quis você sair tem um do personagem episódio. que já tá... Você tem que voltar, você tem que ver tudo que o Joe já passou na série e você tem que construir ele a partir disso. Claro. Parece que a série quis achar um fechinho ali de episódio de arco pro Joel. De um pai que tentou ser melhor que o dele e assim a coisa vai. Cara, desculpa. Esquece, o Joey morreu, porra. Não. Joey morreu, acabou. Vamos daqui pra frente. Não, tanto que assim, eu vi a cena do jogo, quando tem essa cena, que no final, é só no final, né, que aparece no jogo, a cena da varanda dos dois. Sim, é só bem no E final. o Joe só fala assim, se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo. E ponto, acabou. Aí na série ele coloca, porque eu te amo. Porque eu te amo. Não precisa do porque eu te amo, sabe? Não precisa, porque tá claro. Tá claro, Quem ia matar a hospital inteira pra salvar você, que era a cura da humanidade. É subestimar o espectador. Isso se chama subestimar o espectador. O cara levou com ele 2 enfermeiras, 3 médicos. Pelo amor de Deus, entendeu? Matou, Tá claro. matou todo mundo no hospital. Não, eu te amo. Cara. Sério que você me ama? Se você não me amasse. A série, pra mim, ela tinha que ou
largar a mão e entender que ela é outra coisa. Exato. E aí muda a trama, sabe? Faz o seu. Até porque eu acho que ela fez isso tão bem na primeira temporada. Fez, na primeira fez. Tipo, fazia uma outra coisa. Sabe? Agora, sem perder... Mas não, o tipo, ponto explicar base. o que não precisa ser explicado. Não, é diferente. E sem perder o ponto base, você não pode perder num roteiro, numa história. É a essência, assim. É o motor da coisa, o motor da personagem, o que ela tá buscando. Porque a gente sabe que Vingança, ela é um motor muito clássico de filme. Claro. De séries e tal. Mas aí é como você pode tratar disso, sabe? Exato, eu acho que com a Ellie, do jeito que ela é na série, eu acho que tinha que repensar isso, e imagina sabe? ela como personagem, tipo, ela era a cura da humanidade. Aí o cara vai lá, sapeca todo mundo, ela sabe disso, o cara é morto. E ela, assim, ela salvaria todo mundo. Imagina a contradição, ela vai confusa, ela vai, mano, a única coisa que eu tenho no mundo era esse cara. E essa menina tirou isso de mim, entendeu? Sim. Então ela vai com uma violência desproporcional, até porque ela é a cura, então assim, ela não tem muito receio de ser mordida, entendeu? Sim. Então é uma parada super interessante. Ela é uma herói do avesso, entendeu? Sim. Porque ela poderia cumprir a jornada do herói e falar, não, eu preciso ser de todo mundo. Sim, e sabe outra parada que foi muito cagada nessa segunda temporada? Sim. O pano de fundo político. Eles pegaram essa briga entre duas gangues que não é nada com nada. Aqueles religiosos carecas e os caras da... os Porque na primeira temporada, cada grupo que eles entravam tinha uma questão interessante ali. Uma rebelião que tirou os militares, mas aí a rebelião fica deturpada. Ou um grupo religioso que o cara é meio esquisito e até pedófilo. Então você vai discutindo tipo, como a aglomeração de poder do ser humano se dá e como ela vai se deturpando. Esse pano de fundo que é pra servir pra busca da Ellie é muito fraco. É fraco. É repeteco. É repeteco. É repeteco. É perda de oportunidade de você trazer alguma coisa nova. Não, você cria uma fórmula e o que poderia ser espetacular, que é inclusive o segundo episódio que tem a guerra lá na coisa, fica muito fraco. Tipo, fica burocrático. Não, o Tommy, ele entra no meio de vários zumbis atirando e ninguém mata ele, né? Tipo, ele vai só... E aí ele enfrenta o bicho sozinho e não acontece nada, quer dizer... Então, assim, é injustificável. Toda aquela luta, ela é fraca como ação, inclusive. Porque a ação do The Last of Us, ela é violência crua, nua e bruta. E você tem que ser frio pra analisar a situação, que você não vai conseguir ser herói num mundo. E muitas vezes você não analisa, você reage por impulso. Tanto que acontece muito de você planejar uma coisa, dar errado e você tem que dar porrada, pegar a garrafa, bater com tijolo, porque não tem recurso. Isso é uma coisa que, poderia ser explorado o tempo inteiro, quer dizer, a falta de recurso. Sim. Porque isso te obriga a pensar nas cenas de ação com economia. E inventividade. Entendeu? Com certeza. Com economia, porque você não pode sair, faz uma fila de gente com um negócio de fogo. Não, você faz um bagulho épico, genérico. Lembrou quando o Game of Thrones fez aquela guerra final que tava todo mundo esperando? Ah, sim, que aí ela vai e mete o negócio. Puta, mas vai que é a atriz da Ellie, inclusive, não é? Ela é a Mormont, ela é a Lady Mormont. Que aí enfia o cristalzinho, aí o cara explode. Então são arranjos que o cara escreve numa noite. Falaram que o criador do jogo, que auxiliou na primeira temporada, saiu. Ah, é? Isso pode ser um fato também, mas assim, eu não tenho condição de exigir muita coisa, mas se eu tivesse, melhorem, tá? Melhorem. Porque eu adoraria estar trabalhando nessa série. Melhore e acredite no taco de uma outra coisa, sabe? Eu acho que faltou você... Contrata eu e o Blay pra, fazer um intermédio aí. Isso aí, trazer um saborzinho ali... brasileiro pra... The Last... Vamos fazer um The Last? Vamos fazer um The Last aqui? Os últimos de nós. Pra ver a próxima temporada, eu vou ter que ouvir as pessoas falarem muito bem, porque realmente, pra mim, foi... Porque foi uma lombada. Mas flopou. Tem que surpreender, eu acho que é isso. O cenário do The Last of Us é muito rico. Com certeza. Então tem muita coisa legal pra se fazer ali, só tem que ter uma inventividade, não ficar preso às coisas erradas, de explicar o que o jogo não explicou, porque não precisava. Não precisava, Mas é isso. Antes de você ir embora, curte, comenta, compartilha. Fala pra gente o que vocês acharam. Tem muita gente comentando aí, tem gente até que corrigiu a gente, falou que a playlist da Lady Gaga não foi vazada, porque era a mesma playlist. Da cidade. É isso que a gente quer, corrijam as merdas que a gente fala. Exato, a gente quer saber as correções, as suas opiniões. Você aí, Céu, ficou bravo comigo? Comenta, fala. Não mais nada, eu quero saber o seu ponto de vista, eu quero que você entre na discussão. É isso. Então você fala daí, a gente comenta daqui, de repente o que você fala daí a gente
transforma em alguma coisa aqui. Realmente, entendeu? a gente vai interagindo aí. Interagindo. E segue a gente no Instagram, @Maciota Clube, TikTok, Não Maciota esquece Clube. isso. E não esquece, tá, de comentar, porque aí o que você fala daí, a gente pode aproveitar daqui, pode fazer um vídeo, inclusive, te convidar para gravar com a gente, enfim, a gente pode fazer muita coisa junto, tá? Isso aqui é uma grande comunidade, Maciota. Nós vamos vender beterraba no farol, tô zoando. Mas enfim, Maciota Clube, tá? Não deixa de comentar aí não. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.